Olá, boa noite, pessoal. Isso. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal que vai entrando. Boa noite, Alfredina, já te chamo. Deixa eu só anexar aqui o tema. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Boa noite, quem vai entrando, aperta nesse aviãozinho que tem aí do lado e envia para os seus colegas conhecidos que gostaria de fazer o mestrado. Baixa aqui o som. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Em instantes já iniciamos nossa live. Boa noite, pessoal. Então a live de hoje será para tratar, tirar as dúvidas sobre o edital do programa de mestrado em sistemas agroindustriais na modalidade acadêmica. Será com a nossa coordenadora, professora doutora Alfredina dos Santos. Eu vou adicionar a Alfredina agora. Sejam todos bem-vindos. Encaminhe esta live para os amigos de vocês. Boa noite, professora. Boa noite, Micaela, tudo bom? Tudo bom, seja bem-vinda. Eu vou fazer uma breve apresentação da senhora para quem ainda não conhece. A professora Alfredina dos Santos Araújo é professora associada 3 da Universidade Federal de Campina Grande, do Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar, o CCTA, aqui do campus de Pombal. Atualmente exerce a função de diretora do Centro Vocacional Tecnológico de Pombal, na Paraíba. Coordenou o programa de pós-graduação em sistemas agroindustriais, tanto na modalidade acadêmica como profissional, e atualmente é coordenadora na modalidade acadêmica. Então, Alfredina, esse é um momento muito, muito importante, de extrema importância assim, para a democratização dessa divulgação, desse edital, da informação para todos os futuros mestrandos, candidatos, que muitas vezes não têm acesso a essas informações, não têm acesso sequer ao edital, às vezes, e aqui é um meio da gente divulgar essas informações e tirar as dúvidas de todos os candidatos. Então, seja bem-vinda, fique à vontade para falar do programa, e o pessoal que está entrando, sejam bem-vindos todos, boa noite, e já coloca as perguntas de vocês, que a professora vai responder todos. Inicialmente a gente também ela vai responder algumas que já foram colocadas na caixinha inbox no Instagram, então já estão anotadas aqui, é com a senhora agora. Boa noite a todos que estão fazendo parte dessa live. Antes de começar a falar um pouquinho do nosso tema, eu queria externar o luto que o CCTA está hoje e externar o profundo pesar pela morte de um ilustre pombalense, o doutor Geraldinho, que foi vice-prefeito da cidade, trabalhou, ajudou muita gente. Infelizmente, ele foi acometido pelo Covid e hoje veio a falecer. Então, hoje a cidade de Pombal, eu estou até emocionada. Nossa, eu não conhecia, não sabia ainda da notícia. Infelizmente. Mas a gente deixa um abraço forte e carinhoso a toda a família, né? A esposa e a todos que fazem a família de Dr. Geraldinho. Só um minuto.
Tá, professora. Acho que é um momento que o mundo está passando e a gente, a cada dia, vem perdendo pessoas importantes, né? Verdade. É um momento delicado esse, né? É um momento diferente de todos os outros. Não vivemos um momento desse na nossa história ainda. Muito delicado, muito sensível. Um momento que difícil É, para todos nós. mas vida que segue. Vamos enxugar as lágrimas, falar um pouquinho do nosso trabalho, do nosso PPGSA, que hoje eu fico extremamente orgulhosa em falar sobre o programa de pós-graduação em sistemas agroindustriais. Industrial. Primeiro eu vou ler um pouquinho aqui da teoria e depois a gente vai passar para uma conversinha, certo? Uhum, certo. Primeiro, o PPGSA, ele foi inserido no CCPA como o Programa de Pós-Graduação em Sistemas Agroindustrial, modalidade profissional. Em 2015, a gente conseguiu colocar o PPGSA mais uma modalidade, que foi o acadêmico. E do ano passado, no início de final de 2018, início de 2019, viu-se a necessidade do PPGSA se dividir pela tamanha grandeza que estava ficando o programa, e professores, alunos, enfim. E isso a gente não é um processo que é rápido e a gente ainda continua ainda no processo, mas estamos com o PPGSA modalidade profissional, ao qual a coordenadora é a professora Rosilene Agra, mais conhecida por Rosinha, né, carinhosamente na nossa instituição. Uhum. E na modalidade acadêmica, eu estou à frente. E o ano passado tivemos um edital no início de março. Hoje, a gente abriu ontem, né, as inscrições para o novo processo seletivo. E o programa PPGSA, modalidade acadêmica, ele destina-se à qualificação e ao aprofundamento do conhecimento de docentes, pesquisadores, profissionais especializados na área de sistemas agroindustriais, de acordo com o que dispõe a legislação do ensino superior, as normas internas vigentes da Universidade Federal da Paraíba. Você me dá só um minutinho? É Sim, rápido, volto rápido. sim, pode ficar à vontade. Pessoal, encaminhe esta live para os amigos de vocês. Às vezes o Instagram ele não avisa, né, os participantes, ele não comunica no painel principal, né? Então vocês podem encaminhar, aperta nessa setinha que tem no lado direito, assim, encaminha para o pessoal que tem interesse em fazer o mestrado, né? A concorrer ao edital do mestrado. Professora Alfredina já volta. Deu só uma saidinha, já está voltando. Vocês que estão presentes, já podem ir pensando na dúvida de vocês e se quiserem já podem escrever que eu salvo aqui. Pronto, eu estava dando umas orientações enquanto. Eu estava ouvindo. O nosso programa, como eu falei, ele é destinado a todos os profissionais da área do ensino superior, né? Ele é um programa interdisciplinar e ele consta com duas grandes áreas. A primeira, ciência e tecnologia agroindustrial, e a segunda, ciência e tecnologia ambiental. Na primeira área, ciência e tecnologia agroindustrial, é composto por duas linhas de só um minutinho. Linha sistemas agropecuários e a segunda linha de sistemas agroalimentares. E a segunda área, ciências e tecnologia ambiental, é composta pela linha de agroecologia e sustentabilidade ambiental e recursos hídricos e saneamento ambiental. Cada área dessa, no sistema de avaliação que a gente está fazendo agora,
ela tem um coordenador de linha, onde esse coordenador é que vai avaliar, vai determinar todo o processo da linha. Isso tudo em paralelo. Então, as 4 linhas serão agraciadas, cada uma com seu coordenador, cada uma com sua equipe de avaliação, certo? Você pode começar, Zana, as perguntas, por favor. Certo. Só um instante. Em relação ao projeto, professora, tem perguntas. Eu vou para as perguntas que estavam em box no Instagram. A respeito do pré-projeto, se podem ter só até 2 páginas. E em relação à capa também, se é incluindo essas 2 folhas, inclui as referências também, ou pode ter 3 páginas, uma sobre essa estrutura do projeto. A gente incluiu, inclusive, ainda há pouco, né, na página, um modelozinho a seguir. O modelo tem introdução, mas não tem meu carro. O modelo que a gente incluiu tem introdução? Não tem introdução. Não tem. É só título, objetivos. Deixa eu só ver aqui que eu esqueci. Peraí, que a gente acabou de incluir um modelo, minha gente. É por isso que ainda não estão familiarizados. Mas, enfim. O pré-projeto, né, o projeto que o candidato está se destinando ao nosso mestrado, ele é composto de 2 páginas. Nessas páginas, as referências não necessariamente precisam estar. O candidato ele pode retirar. Nas 2 páginas do pré-projeto não se cita o nome de um possível orientador. Então, mesmo que você já tenha em vista um orientador que faz parte do programa, não pode citar no projeto, tá? Tentar ser o mais possível, mais claro possível no projeto e objetivo. Como é o objetivo? Ter coerência. Eu vou fazer um bolo, um exemplo. Então, para eu fazer um bolo, eu preciso de ovo, leite, uma gordura, né? E massa para bater o bolo. Bato o bolo e eu preciso de temperatura para assar esse bolo, para que eu tenha um produto final. Então, eu preciso de uma clareza na ideia do candidato. Porque, às vezes, o candidato vem fazer o bolo e vem trazendo material para fazer um suco. Se bem que tem bolo com suco, mas é só um exemplo, tá? Então, começa com a receita de um bolo, por exemplo, termina com a receita de uma mousse, tá? Então, você tem que ter coerência, tem que ter lógica naquele raciocínio que você está fazendo seu pré-projeto, seu projeto. E os objetivos têm que ser claros, minha gente, muito claros. Vocês não podem citar, por exemplo, empresas às quais vocês não têm acesso, tá? Vamos supor que eu tenha uma empresa de laticínio ou eu tenho uma empresa de advocacia ou eu tenho uma empresa de controle ambiental, mas um candidato chega e cita a minha empresa sem ter acesso a mim. Então, o candidato, antes de citar a empresa, ele tem que ter pelo menos um certo vínculo com a empresa. Ou ele tem que comprovar nos documentos que ele está mostrando no projeto que ele, sim, eu tenho capacidade, eu vou trabalhar com a Alfredina, na empresa dela de controle ambiental, e ela me deu, eu tenho uma carta a qual eu já trabalho nessa empresa e posso desenvolver minha pesquisa nessa empresa. E não citar empresas sem que você tenha o mínimo acesso a essa empresa, tá? Pronto, professora. Acho que ficou claro, não ficou? Sim, as referências só você pode colocar enfatizando, né? nas referências você pode colocar na 3ª página ou 4ª página. Isso, o modelo pessoal. O projeto em si, 2 páginas. Passou de 2 páginas, esse projeto pode correr o risco de ser anulado. O modelo do pré-projeto, lembrando, está no site em Word. Todos os anexos estão no site já. Aí o pré-projeto, só o ícone, os itens, né? Título, objetivo, objetivos específicos, relevância, metodologia e referências utilizadas. Isso.
Em relação ao projeto, terá uma aba no ato da inscrição para anexar? Como será a forma de envio? A forma de envio é feita pelo sistema da universidade chamado SEI. O candidato ele tem que entrar no site www.ufcg.edu.br, se cadastrar no SEI, tá? SEI, e se cadastrar como membro externo. Um conselho, se cadastre hoje, porque o sistema de tecnologia da informação da universidade, ele está cheio de coisa. Por quê? Porque a gente não tinha essa demanda tão grande que a gente tem hoje de trabalhos online, né? Hoje a gente está com milhares de trabalhos online e hoje uma ferramenta que a gente, que faz parte da UFCG, estamos trabalhando constantemente é o SEI. Então, o pessoal da tecnologia da informação, eles estão sobrecarregados de trabalho. Então, quanto mais cedo o candidato ele fizer o cadastro, mais ele vai ter o acesso ao SEI liberado. Como é esse acesso? Você faz seu cadastro, está explicando bem direitinho no edital. Você faz seu cadastro e depois você recebe uma senha de acesso ao SEI, a qual você vai abrir o processo de acordo com o que está no edital, no item. Deixa eu pegar aqui só um minuto. Deixa eu abrir aqui para te ajudar também. O item 4.1, né? Onde tem a documentação comprobatória toda, certo? Da inscrição do diploma no item 4.2. Três izinhos, assim. Você vê as suas inscrições serão realizadas somente por meio de peticionamento eletrônico. Então, por isso que você tem que fazer o seu cadastro antes, né? Enviar a documentação digitalizada, completamente digitalizada, para que a gente tenha acesso a esses documentos, né? Observar a digitalização, que ela tem que estar clara, porque o que é que acontece? Às vezes você está numa ânsia de escanear algum documento ou numa pressa e não vê a qualidade que ficou o documento. E aí, quando a gente vai abrir esse determinado arquivo, a gente não tem como ler. E aí, como é que a gente vai validar esse documento? É meio complexo, né? Então, o candidato ele tem que estar de olho nisso também. Professora, só uma dúvida já entrando, uma pergunta que tinha, já entra nisso aqui, uma moça perguntou se quando escanear, tem um aplicativo no celular que faz escaneia o documento e fica o símbolo do aplicativo embaixo. Tem problema se utilizar isso? Não, tem problema nenhum. Pronto. Sim, só lembrando do usuário, o cadastro no SEI é em usuário externo. Vai lá em usuário externo e o restante como proceder, o edital está bem explicadinho, né? Bem direitinho. Tem um formulário específico, PPGSA/CCTA, e aí o candidato entra. Inclusive, a gente já está desde ontem recebendo, né, inscrições. Então, o candidato ele entra com acesso direitinho, ele tem um acesso dele, vai lá no formulário, preenche o formulário todinho e vai anexando os documentos. E para enviar depois, né, o tipo do processo é pós-graduação, né? Seleção, mestrado no programa de pós-graduação em sistemas agroindustriais, né? Procurar exatamente esse tipo de processo para fazer quando for peticionar, né? Se vocês observarem, vai ter, quando vocês vão enviar, tem duas abas, que tem PPGSA, né? Programa de pós-graduação em sistemas agroindustriais, e na parte de baixo tem Programa de Sistemas Agroindustriais, MP. MP é modalidade profissional, não é nossa modalidade. Da gente não tem MP mesmo. Então, é o primeirinho lá que não tem MP, tá? Importante. Felizmente, essas coisas a gente depende muito do pessoal da tecnologia da informação, mas
Estamos tentando. Professora, alguém já comentou aqui, eles têm 48 horas para liberar o cadastro. Alguém comentou. Eu E, acredito que seja mesmo, por isso que é bom fazer antes, né? Esse cadastro, não eles deixar têm para o último até dia. 48 horas. Eles, por exemplo, dependendo de como eles estão trabalhando, você faz o seu cadastro, às vezes com meia hora você consegue acesso. Entendeu? Mas Uhum, aí eles têm até 48 horas para liberar seu cadastro, porque depende da demanda. pronto. O histórico do curso precisa ser assinado do curso de graduação do candidato? Precisa sim. Precisa ser assinado e datado, né? E a não ser que seja algum histórico emitido por algum sistema que tenha um QR Code ou que Hum, tenha um selo de validade. pronto. O caso Tá? do CIGA, por exemplo, na UFRN, o histórico já, Pegar, gente, já é, vem assinado digitalmente. isso. Pronto. Outra pergunta: os anexos precisam estar enumerados ou se estiverem em ordem já é aceito? Tem problema de ser. Ah, aquele problema do aplicativo que eu já tinha respondido. Precisa. Não tem problema nenhum, não. Agora, assim, para quem vai pegar uma demanda grande de currículo, de trabalho, como a gente está pegando, se vier organizado, muito melhor para a gente, né? Com... Porque a gente, quando pega um processo que não tem uma certa organização, fica meio complexo, certo? Então, Sim. quanto mais organização tiver, com certeza vai facilitar e muito o trabalho da coordenação. E eu acredito que facilita até para o próprio candidato organizar a sua comprovação, né, professora? Vai olhando o currículo e Isso, vai organizando os documentos. Facilita para a isso, comissão e para isso, ele, né? com certeza. As cartas de recomendação devem ser de professores da instituição, no caso da UFCG? Não, não é obrigatório que seja da universidade. É obrigatório que o professor que está emitindo a carta, ele tenha tido algum vínculo com o candidato. Porque não existe lógica você conhecer um professor de vista, conhecer de longe e chegar e pedir uma carta de recomendação, desde que sua vida acadêmica você não teve nenhum trabalho com esse professor, você não pagou nenhuma disciplina com esse professor na sua graduação, você não teve nenhum vínculo com esse professor. Como é que esse professor poderia avaliar? Certo? As cartas de recomendação são 2 cartas para cada candidato. Elas devem ser emitidas para o e-mail do programa, como está explicado no edital, tá? Abaixo do exemplo lá da carta, do edital, anexo do edital de carta de recomendação, tem um e-mailzinho e o professor, ele manda para a gente, pelo e-mail dele, e de forma sigilosa, onde o candidato ele não tem acesso às informações que o professor colocou do candidato. Tá? Pronto, Então, por anexo exemplo, 6. como é que eu vou avaliar uma pessoa que não foi meu aluno nem numa disciplina? Né? Certeza. Outra pergunta, deixa eu ver E, aqui. Carla, Oi. a barra de enrolamento do meu Instagram não tá Do- rolando, não. Não tá. Não, tá Não. normal, aqui tá normal. Aí o que eu tô fazendo assim? Pessoal do Instagram. Algumas já estão coincidindo com as perguntas anteriores que estavam salvas. Que eu estou O meu iniciando pelas travou, eu acho que perguntas. foi na hora que eu, Eu que eu acho que saí, aí voltou, aí é. travou. Mas pelo menos só travou a barra de enrolamento. Mas eu não tô vendo quem é que tá entrando, não tô vendo nada. Dá só uma apertadinha na parte de comentários, tá aberto, clica assim só em comentários para ver se libera. Eu acho que deve liberar. Se cair, eu te chamo de novo, não tem problema não, caso de algum problema. É porque eu fico curiosa. Aí, pessoal, oh, ela saiu, meu Deus, saiu. Não, eu pensei que Sai, tinha caído a conexão, eu já ia chamar de novo. pronto, eu falei, aí vamos ver se rola alguma coisa. Vamos, deixa eu perguntar, seguir a ordem aqui das perguntas para. O processo já está no SEI, já, né? A Ah, senhora sim, já. sim. Desde ontem está aberto. A gente só abre o processo no dia, né?
Então, desde ontem está aberto. Outra coisa que eu quero deixar bem clara é que o edital, o formulário, ele está aberto até o dia 14, às 18 horas. Então, não fiquem pensando que é até as 24 horas. Porque muita gente fica pensando, não, é dia 14, vai até as 24 horas. Não, dia 14, às 18 horas, tá? Pronto. Quem trabalha pode fazer o acadêmico? Pode. O processo seletivo está aberto para qualquer pessoa que tenha curso de formação reconhecido pelo MEC. Qualquer pessoa pode fazer o processo seletivo, pode ser candidato, sem problemas nenhum. Quem é da área de humanidades, em relação aqui às áreas do conhecimento, né? Pode fazer esse mestrado? Quem é das humanidades? Tem, inclusive, a gente tem vários advogados, administradores, tem vários. Inclusive temos professores também, né? Temos professores temos também. professores também. Várias gente trabalhando na linha de direito ambiental, né? Muita gente trabalhando mesmo, então não tem problema nenhum, não. Eu acho que a formação do candidato, ele deve se encaixar com o programa. O que é o programa? Sistemas agroindustriais. São todos os sistemas. Então, que seu projeto seja encaixado completamente. As aulas vão ser pela manhã? Somente pela manhã? As aulas são diurnas. Então, a gente tem aula que vai da segunda-feira até a sexta-feira, de 7 da manhã a meio-dia, de 1 às 5 da tarde. Essa pergunta não foi respondida, né? A moça já possui um orientador? Devo colocar o nome no plano de trabalho? De forma nenhuma. Eu Aí tô ficando cega aqui, não sei. Tá ficando sem ver. É ruim mesmo, né? A gente se sente... Nossa. Vou me inscrever como deficiente auditivo. Na inscrição, insiro o laudo médico? É recomendável, né? Que você comprove a sua deficiência. É a mesma coisa de cotas para negros, índios, que você comprove, né? A gente não pode, e mais de forma online, como é que a gente pode diagnosticar? Quer dizer, a gente nem tem o poder de diagnosticar. Saber se você está falando a verdade. Então, o correto é que o candidato comprova aquilo que ele está falando. Junto com o anexo 5, né? Uma doença, ou uma deficiência, ou uma cota, como também uma comprovação dos documentos que o candidato tenha. Eu posso dizer que eu já tenho um mestrado, mas cadê meu diploma? Então, eu tenho que comprovar que eu tenho o mestrado. Exato. Me informa uma coisa, quantas pessoas tem na live? 41 pessoas. Nem isso, tá vendo? Eu parei em 30. Tá 38 pessoas. Tá oscilando. Voltar de novo, que tá me dando angústia. Deixa, pessoal, eu vou encerrar e voltar. Faz o seguinte, eu não encerro, só a senhora que encerra aí. Peraí, vou te tirar agora. Aí te adiciono. Eu vou adicionar novamente. Peraí que eu vou adicionar a Alfredina novamente. Deixa eu ver aqui. Pronto, tá voltando. Já adicionei, pessoal. Quem tá mandando as perguntas agora, tenha calma, tá? Que eu tô começando pela... Pronto, deu certo. É ruim mesmo ficar sem ver. Agora tem 41 pessoas. Olha. Pronto, tá oscilando o quantitativo. Deixa eu ver mais perguntas já possível. Sim, um problema de uma moça que, em relação ao currículo, né, o aluno ele tem que atualizar até, no caso, ontem, né, professora? Essa aluna ela botou uma problemática e quer que se tenha alguma solução. Ela foi atualizar o currículo, isso até na data certa, porém, quando ela foi ver depois, ela acabou que saíram alguns projetos. Diz ela que fez algum erro, a plataforma excluiu vários projetos importantes dela.
Aí ela percebeu isso hoje pela manhã. Aí ela pergunta, aí ela não atualizou com medo de perder a inscrição por causa disso. Não, aí ela pergunta assim, se pode atualizar e vocês considerarem. Eu falei, vai ficar para live a pergunta. É o É seguinte, complicado, né? se ela atualizar, ela corre o risco da comissão não aceitar. Eu É, recomendo que ela não atualize. Porque, pronto. porque o edital está bem claro que todos os E, currículos serão avaliados a atualização até o dia 5 de agosto, né? Então, se passou dessa data e você vai atualizar, então você corre o risco de ser de perder pontos ter por a causa disso. inscrição. E, Uhum, ou isso, isso. o seu currículo não ser aceito. É. Uhum. A Meu cachorro carta está de a carta de recomendação pode ser dada por professor de qualquer área? desde que ele seja um professor que tenha tido contato com o candidato. Como eu Pronto. falei, foi professor da disciplina, pode ter sido orientador, pode ter sido orientador de uma especialização. Pode ser de outra instituição também, né? Que eu esqueci, pode, né? Desde que tenha tido um vínculo que conheceu algum contato com esse aluno, né? Até porque para preencher as informações, né? É, a zoadinha era Pronto. do meu cachorro, tá? É, em relação à nota do Enem, tem algumas perguntas. Gostaria de saber sobre a nota do Enem que o edital cita. Aí quem não fez, como fica? Pô, eu não estou nem Não, qual é lembrada, a tem uma parte, pergunta né? direitinho? Peraí. Em relação à nota do Enem, porque tem um critério que o aluno acho que ele tem que comprovar, eu não estou lembrada É, especificamente onde é. Aí a moça perguntou assim: quem não fez, como fica? a gente tem uma tabelinha de conversão. A gente tem como avaliar. Porque cada instituição, ela tem como o candidato entrou as suas notas. Por exemplo, na minha época era vestibular. Então, tem todas as notas que Na eu fiz minha. no vestibular, né? Para entrar na instituição. E aí, tem como a gente fazer uma média, tá? Das notas. Hum, É um somatório de notas e depois uma divisão. Pega as suas notas do histórico direitinho e faz isso. pronto. Professor, em relação a Sim, orientador, tem uma pergunta de uma pessoa aí. Tem que ter duas cartas de recomendação? Sim, tem que ter duas cartas de recomendação, sim. pronto. Quem não tem nenhum orientador pode fazer o projeto? Deve, deve. Porque, Ninguém tem orientador. Ó, exato. Eu acho foi que eles estão explicar bem. confundindo, eles É, estão vou deixar confundindo com bem a claro. carta de recomendação, né? Eu A acredito. carta de recomendação não é a carta de aceitação, é carta de recomendação. Então, é uma carta que você vai pedir a uma pessoa que teve acesso a você na graduação. Foi professor de alguma disciplina, foi orientador do TCC, foi orientador de PIBIC, alguma pessoa que teve um contato muito próximo a você. Às vezes, por exemplo, eu tenho 3 disciplinas ao longo do curso de engenharia de alimentos. Então, eu tenho convivência com vários alunos por 1 ano e meio, mais ou menos. Então, eu tenho como avaliar esses alunos. E eu também tenho alunos que fazem projeto de extensão, projeto de PIBIC, tem também o PET, e aí outras instituições têm outros tipos de programas, né, que os alunos fazem. E aí, a carta de recomendação é especificamente um professor que tenha tido contato com o candidato. Não é uma carta de aceitação de orientação. Então, eu não tenho orientador. Eu, como candidata, não tenho orientador. Ninguém tem. Vocês só vão ter orientadores após a seleção, depois que fizerem a matrícula e serão encaminhados para os seus orientadores. Se tiver um perfil destinado a um determinado orientador, é claro que vai, entendeu? Chegou uma pergunta agora, mas a senhora acabou de responder. É o professor que manda a carta de recomendação. Precisa indicar o nome de algum professor do campus? Não, nenhum. Não.
Deixa eu ver aqui que tinha um parecido com carta já para responder aqui nos profissionais. Agora. Tem um assunto específico para É, colocar no e-mail que o professor irá mandar com a carta de recomendação, no não, assunto você do e-mail? só precisa colocar carta de recomendação, aluno tal. Pronto, deixa eu ir para outra Fazer pergunta assim, aqui. vou usar o nome do meu cachorro. Carta de recomendação de Zeca. Pronto, verdade. Ó, tem uma pergunta aqui que é assim: algumas cadeiras podem ser pagas à noite com mestrado profissional? Não. Não. As disciplinas do mestrado acadêmico são diferenciadas das disciplinas do mestrado profissional. Elas são totalmente diurnas, tá? E o mestrado profissional são noturnas e podem ser realizados aos sábados. Professora, sou professor. As cartas podem ser dos meus superiores na faculdade? Podem, Da faculdade. podem. Desde que você tenha tido contato, não tem problema. Deixa eu ver aqui na minha lista aqui, peraí, mais. Me formei no início do ano, só recebi o certificado, porém só tem validade de 120 dias. Eu acho que é a declaração, no caso, né? Posso usar ele devido à pandemia ou tem que adquirir outro na universidade? Olha, Porque devido à pandemia ela não conseguiu, né, obter esse. gente, é o seguinte, vocês podem fazer o processo seletivo. Agora, a matrícula no dia 28 de setembro, é isso? A matrícula, eu que fiz o edital, viu? Não, eu tô com a cabeça. Mas é coisa demais, a gente não lembra. Eu também eu li o edital, mas não lembro de. Só para eu me situar aqui na data. Deixa eu Pronto, a ver. matrícula será do dia 28 a 30 de setembro. A matrícula só pode ser feita por quem colou grau. Então, se você tem um certificado que defendeu, sua ata de defesa, né? Uma declaração que você defendeu o seu TCC, você pode fazer a inscrição, mas a matrícula você só entra no programa mediante comprovação de colação de grau. Se não tiver a colação de grau, não entra. A gente não faz matrícula. Deixa eu ver mais outra pergunta. Tem Tem aqui, bolsas como... disponíveis. Perguntaram aqui. Pode falar. Responda só essa que está na lista, a gente vai para o Instagram. Tem bolsas disponíveis? Não, infelizmente não. Eu gostaria muito da gente ofertar 20 vagas e ter 20 vagas e ter 20 cotas de bolsas. Mas o nosso programa é novo, né? Ele foi criado em 2005. Ele é um programa de nota 3. A gente, no quadriênio, a gente nunca foi avaliado no quadriênio da CAPES, tá? É a primeira vez que a gente vai ser avaliado esse ano. E a CAPES, ela disponibiliza bolsa mediante a avaliação do quadriênio. Então, a gente está esperando essa avaliação, a gente vem trabalhando bastante para melhorar a nota do programa e, com isso, aumentar a cota de bolsas. Mas entrou, não tem bolsas, por enquanto. Não pode perder a esperança, né? Porque também Mas algum professor pode concorrer, né, a projetos, né? a gente tem uma Extra. cota de cinco bolsas no programa que estão com nossos alunos, né? Essas bolsas elas vão sendo repassadas de acordo com a seleção. Existe uma comissão de avaliação para bolsista dentro do programa. E essa etapa é uma etapa posterior. Depois que você entra no programa e aí você se candidata a possivelmente uma bolsa, quando aparecer uma cota. E existe também aqueles professores que eles procuram agências de fomento, como CAPES, CNPq, BNB, FAPESP, e aí eles conseguem aprovar projetos e aí terem bolsas, e geralmente eles trazem para o programa e aí contemplam alguns dos nossos alunos. Como faço para ir marcando o que tem no currículo? Tem algum documento para isso? Somar a pontuação ao final ou coisa do tipo? Não tem um documento específico. Tem uma tabela lá de pontuação, a qual o candidato ele
pode imprimir a tabelinha e você vai preenchendo, forma em outra coluna. Inclusive, a gente até disponibilizou a tabela na página do PPGSA. E você vai marcando o que você tem, o que você não tem, e você mesmo pode contabilizar e ter uma base da nota que você pode ter diante do seu currículo. Exatamente. Mas para orientação, né, do próprio candidato, até para ver o que contém cada item lá, artigo, capítulo de livro, entre outros. Meu histórico não tem assinatura, baixei direto da plataforma do meu controle acadêmico. Não pode é ser, assim. já foi respondido, né? Não Só pode. se ele tiver um selo de validação. Isso, Mariana. Deixa eu ver mais coisas aqui. Eu sou professor que manda a carta de recomendação. A previsão do início das aulas é a mesma do mestrado profissional? Não. O mestrado profissional, a gente fez uma seleção há pouco, né? Terminou agora em julho. E as aulas do mestrado profissional irão começar em setembro e as nossas começarão no dia 5 de outubro. Pessoal perguntando, pedindo, por favor, deixe a live salva. Sim, vai ficar salva e também vai ficar lá no nosso... Eu vou até já colocar aqui o link da página do YouTube, né, da gente, já fazendo a divulgação. A gente vai deixar lá também. Quase YouTube, né, professor? A gente vai deixar lá. E muita coisa. Ainda bem que a gente tem essa parceria. É verdade, é muito bom. Deixa eu ver. Deixa que eu tô só procurando aqui as de cima, porque subiram algumas. Na nossa live, Kelly tá aí. Pronto, já que Kelly tá aí, eu vou pedir um favor a todos. Tem muita gente que tem o número do WhatsApp de Kelly, né? Quem tiver alguma dúvida, Kelly, ela está em uma demanda de trabalho imensa, que a gente não parou com nossas atividades, né? Então, enquanto a gente está fazendo a seleção, nós temos pessoas que estão defendendo a qualificação, a gente tem pessoas que estão defendendo a dissertação do mestrado, a gente tem pedido de diplomas, né? A gente tem uma série de atividades que a secretaria não parou. Então, quanto ao edital, quem tiver suas dúvidas, manda o e-mail para o PPGSA. A partir de amanhã, à tarde ou no sábado pela manhã, eu começo a responder a todo mundo, porque amanhã à tarde a gente tem um webinar, né, na rede ODS, e amanhã à tarde, de fato, eu vou estar muito ocupada, mas a partir do sábado a gente começa a responder todas as dúvidas de quem mandar um e-mail, tá? Pronto, tem mais perguntas aqui, professora. Como faço para conseguir essa assinatura no histórico, tendo em vista que estamos diante dessa pandemia? É a própria assinatura do aluno, né? Ele está confundindo. Ele tira o histórico assim. Não, Micarra. Não? É a assinatura da secretaria que emite verdade. o histórico. Eu agora confundi inclusive, tudo. por exemplo, não adianta Micarla assinar um documento se não tiver um carimbo comprovando quem é Micarla. Infelizmente, é uma coisa que você está numa pandemia, mas a gente sabe que as secretarias não estão parando. Tem como uma pessoa emitir o histórico, imprimir, assinar e depois digitalizar e mandar. Infelizmente, não é aceito histórico sem assinatura da secretaria que emitiu. Verdade. Eu tinha esquecido desse detalhe. Os meus eram sempre digitais, eu só pegava no cigarro e eu acabei que... porque né? o UFRN tem um cigarro. Isso, é bem prático. Com o QR Code, Isso. mais ou menos, né? E aí a gente fica bem mais prático. É porque, na verdade, a gente está num processo de pandemia onde a gente está se atualizando, né? Verdade. Eu acho que muita gente que não sabia utilizar a internet, não sabia, a gente tem utilizar essas ferramentas e a gente tem aprendendo. Eu e você, a gente aprende toda hora, porque a gente fica... E olha que a gente está trabalhando nisso, né? Imagina quem não está.
É Infelizmente, a gente verdade, não aceita se não tiver assinatura comprobatória que o histórico é legítimo. verdade. Tem mais pergunta. As publicações precisam ser da área de agrária ou pode ser em outras áreas? Ciências agrárias e ciências ambientais. São as duas áreas as duas grandes áreas que nosso mestrado está vinculado. Então, todos os projetos, eles têm que ir. Vocês podem ir. A área de ciências ambientais, a gente pensa que é só meio ambiente. Não é, minha gente. Você entra lá, tem a parte da administração, tem a parte das ciências biológicas. Tem várias fases. É fácil. Você entra no site da CAPES e bota grande área, ciências ambientais e ciências agrárias, e aí você vai ver onde é que seu projeto pode se encaixar, tá? Verdade. Perguntando as aulas aí se serão ministradas, quantos dias na semana? O mestrado acadêmico, quando você entra, né, você tem ciência que as aulas são de segunda a sexta, nos horários que eu falei, de 7 a meio-dia, de 1 às 5 da tarde. Então, não tem isso de dizer, eu não posso ir assistir aula na quinta-feira porque eu estou trabalhando. Gente, você se propôs a fazer um mestrado, você tem ciência que o mestrado funciona dessa forma. Então, pode ser como qualquer graduação, que tenha uma manhã ou uma tarde vaga, em algum semestre, mas os horários são de 7 ao meio-dia, de segunda a sexta. E de 1 Professora, às 17, ou de 13 às 17, de segunda a sexta. os arquivos. Oi, peraí, saiu agora. Os arquivos podem ficar enumerados de forma organizada em um PDF único? Pode É sim. até Eu faço melhor, isso né? também, eu Facilita, faço né? isso. Quando eu tenho que mandar vários documentos, eu escaneio todos num arquivo só. Também faço assim, fica melhor organizado. Kelly colocou aqui o e-mail, pessoal, o e-mail está aí, ppgsa.acadêmico@ccta.ufcg.edu.br. A Tem entrevista, citado também várias e várias vezes no edital, o e-mail da gente. Tem vários isso. itens, eu acho que ele está citado 4 ou 5 vezes, ou mais. Então, Uhum. o e-mail está lá bem nítido. A entrevista será composta pela defesa do plano de trabalho? Isso. O candidato ele tem 10 minutos para expor o plano de trabalho. Será composta por 3 professores da linha. Esses professores fazem parte, são professores doutores que fazem parte do PPGSA, tá? A entrevista será inteiramente gravada, tá? A partir do candidato, o condutor da entrevista, ele vai dizer ao candidato que vai ser gravado e ele começa a gravar a entrevista. E, e a entrevista, o candidato tem 10 minutos para expor o seu plano de trabalho e a banca tem em torno de 5 a 10 minutos para fazer alguma arguição ao candidato. Para os egressos do PPGSA, quando teremos um doutorado no programa? José Cândido, ele foi nosso aluno do PPGSA Cândido. profissional. Um abraço. Brevemente, seguimos passar por Enal da CAPES. A gente anseia que a gente traga um doutorado, sim, um programa de doutorado para aqui, para Pombal, né? Para o PPGSA, e a gente vai ficar muito feliz, com certeza. Seria muito bom, né? Posso cursar algumas cadeiras e não a grade toda de uma vez por semestre? Você Escutou? tem 2 disciplinas, você entra, né, no programa, você é obrigado a ministrar as disciplinas obrigatórias, certo? Então, inicialmente, a metodologia do ensino superior e estatística aplicada. Então, essas 2 disciplinas, elas são obrigadas a todos os candidatos colocarem. E aí, ele tem que complementar os créditos, ou seja, colocar mais 2 disciplinas.
E a gente tem várias disciplinas que dá para contemplar todo mundo, gente. Inclusive, eu concluí o horário do próximo semestre agora. É muita coisa. Pode, poderá utilizar slides na defesa do pré-projeto? Não. Por que não? Porque há candidatos, existem candidatos, né, que eles não têm como fazer esse recurso. Tem gente que, por exemplo, a gente tá trabalhando no Extreme, no Stream, em várias ferramentas, né, no, no Google Meet, e tem gente que só pode ter acesso à entrevista via celular e não tem como fazer pela condição financeira ou algum entrave. Então, fica injusto com o candidato eu avaliar um candidato que ele venha com alta tecnologia e depois um candidato que não venha nada. Então, para padronizar, a gente pediu para que os candidatos não... a gente geralmente pede, quando a gente vai fazer uma entrevista, não coloque slides. Pronto. A Dantas Michele Na perguntou verdade, o novamente. projeto depende muito do candidato, porque tem candidato que ele mesmo faz um roteirozinho do projeto e ele cita. Mas tem candidatos, por exemplo, que ele faz do projeto uma conversa. Então, depende do candidato, tá? Verdade. Dantas Michele, é necessário cartas de. Quantas cartas de recomendação? São duas, já foi mencionado isso. Peraí, eu acho que. Eu não sei se. Acho que não tem mais, não. Poderá utilizar slide, já foi. Está calmo um pouco. Deixa eu dar uma subida aqui. Eu estou sempre virando o rosto, que eu estou olhando no PC, no computador. Então, chegou uma agora. Tem um modelo fixo para o pré-projeto? Tem sim. A gente já tem um modelo lá na página, a gente já falou nisso, mas para quem está chegando agora, né? Os arquivos estão na página do PPGSA, você entra no site da Universidade Federal de Campina Grande, no CCTA, que é o nosso Centro de Tecnologia Agroalimentar, e vai para a aba Mestrado Acadêmico. E na aba... Por favor, minha youtuber. Você, ao entrar no site do CCTA, né, tem o item acadêmico, ensino, daí de ensino você vai para pós-graduação, em pós-graduação você vai para mestrado em pós-graduação em sistemas agroindustriais, porque no CCTA tem 2 mestrados, então vai para o nosso mestrado. De lá tem as duas modalidades, o acadêmico, então você entra no mestrado acadêmico, e lá você vai em processos seletivos e editais, né? Na barrinha de menu que está no seu lado esquerdo. Então, vai em processos seletivos, editais, está lá o edital com todos os anexos. E você pode já, desde já, conhecer, sinta-se convidados, vocês a conhecerem já o site, né? Já tem, está sendo, lembrando que está, assim, sendo atualizado ainda, muita coisa ainda vem sendo atualizada, né? Vem sendo inserida os dados, publicações, por exemplo. Então, está em manutenção o site do PPGSA, por enquanto. Mas muita coisa vocês já encontram lá, como professores, né, os futuros orientadores, currículos, as linhas de pesquisa, áreas de pesquisas, bem explicadinho. Onde encontra as linhas de pesquisa. No Isso. site tem as linhas de pesquisa, né? Mas eu cito de novo sistemas agropecuários, sistemas agroalimentares, ciência e tecnologia ambiental, agroecologia e sustentabilidade ambiental, recursos hídricos e saneamento ambiental. Professora, só lembrando, está chegando mais perguntas, mas só lembrando que daqui a uns 7 minutos, 6 minutos a live cai. Aí qualquer coisa a gente entra novamente, né, pessoal? Se encerrar, a gente entra novamente. Estou falando para não falar de surpresa, porque do nada ele começa, assusta assim uma cai. mensagem e cai de repente, a gente se assusta quando cai. Fica empolgada respondendo e vamos lá as perguntas. A entrevista será composta pela defesa, já foi. As aulas de mestrado serão ministradas em quantos dias por semana? Já foi respondido, né, também.
Peraí que eu tô só rodando aqui a barra de rolagem. Deixem a live salva, né? Aqui travou. Isso, vai ficar salva, pessoal, a live no Instagram e no YouTube. Onde encontro as linhas de pesquisa? No site, né? Já foi respondido. No edital tem os links que direcionam para o site do programa? Tem. Tem, Você tem. clica, vai direto para o site do programa. Inclusive, estou Pronto, com ele aberto aqui. pronto. Se não achar na página do YouTube, que Mas está vai na. direto. Porque Vai, ali que vai sim. Ah, mas tem outro caminho, né? Assim, eles conhecem a página do YouTube, vocês está na bio do Instagram. Então lá também tem o link do CCPA. Vocês têm dois caminhos. Não é isso show, um mesmo. vai no outro. É onde encontro as linhas. Pronto, até agora, deixa eu ver. A carta é obrigatória, a carta de recomendação? Com certeza. 2 cartas Pronto, de recomendação. pronto, Mariana. 2 cartas de recomendação. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Deixando claro que o professor que vai emitir essas cartas, ele é que vai mandar o e-mail, não é o candidato, tá? Porque às vezes o professor imprime a carta ou quer fazer na mão e aí entrega na mão do candidato. Não é isso. O professor preenche e ele manda para um e-mail da gente, tá? Não é o candidato. O candidato não pode ter acesso às cartas de recomendação. Pronto. Perguntem, pessoal. Esse é o momento. A live porque parou aqui, não chegou mais. Deixa eu ver se tem, por acaso ficou alguma sem ser respondida. Acredito que não. Mais uma vez, né, deixando bem claro que o candidato ele tem que fazer a inscrição no SEI antecipadamente. E aí eu expliquei no começo da live que o pessoal da tecnologia da informação está super lotado de trabalho. Então, façam com antecipação para que vocês tenham acesso ao SEI, né? Exato, o cadastro. Faça o cadastro antes. Fazendo o cadastro não significa que você já vai inserir toda a documentação, né? Você pode fazer o cadastro e até no prazo inserir os documentos, né, professora? Porque o cadastro é o que demora mais, né? Porque tem que esperar o retorno, a encaminhar aquela comprovação para o SEI liberar o seu acesso, para Olha, poder inserir os mais documentos. umas perguntas Tem, aí. tá chegando mais. Eu Coisa solicitei a boa. carta, eu solicitei a carta a mais de 2 professores assim que o edital saiu. Tem algum problema? Não, nenhum. Todos os documentos são eliminatórios? Você pode olhar no item 4.2, onde tem documentos obrigatórios. Então, aqueles documentos ali são todos obrigatórios. Se faltar um, o candidato é eliminado. Né? E aí eu posso ler aqui. Só um minuto. Uhum. Tá. Só um minutinho. Deixa eu botar aqui. É porque... 4.2. Um minutinho, tá? Tem aqui. No item 4.1 do edital, tem lá. Serão aceitos como comprovantes dos trabalhos publicados em periódicos, a cópia de trabalhos contendo informações sobre o volume, ano de publicação, número de páginas do artigo publicado. Serão contabilizados os artigos publicados de forma impressa ou digital e tendo o número de ISSN e DOI. Os documentos comprobatórios deverão ser enumerados de acordo com a apresentação do currículo Lattes e deverão estar em anexo ao currículo em ordem sequencial. Está bem distinto aí, está bem claro. Não será permitida complementação nenhuma de documentos após o término da inscrição. Por exemplo, acabou a inscrição, dia 14. Quando foi dia 15, 6 horas da manhã, eu esqueci de colocar um artigo. Vou lá tentar abrir meu processo. Se abrir o processo, aqui tem um registro de quem abriu. Então, aquele documento, ele não vai ser contabilizado.
Os documentos só serão contabilizados até o dia 14 às 18 horas. Tá? Era isso que eu queria falar também, que eu tinha Pronto. esquecido. Vai encerrar agora a live, mas a gente volta, tá? Tá. Deixa eu adicionar a Alfredina, ainda não entrou. Voltamos. Que bom, sejam bem-vindos novamente. Deixa eu adicionar a professora Alfredina. Não entrou ainda não. Esperar a professora Alfredina. Vamos só aguardar a professora Alfredina aparecer aqui para eu adicionar, tá bom? Chegou. Ai, cadê a Alfredina? Que bom, Dantas, Michele, que está gostando das suas dúvidas. Voltamos. Voltamos. Pronto. Pronto. Deixa eu terminar de concluir, Uhum. né, os documentos. Um minuto. Aí, quais os documentos que são obrigatórios? No item 4.0. Serão obrigatórios no ato do peticionamento de inscrição via SEI os seguintes documentos. Formulário de inscrição, anexo 4, devidamente preenchido. A gente disponibilizou esse formulário na página do PPGSA em Word, para que vocês possam preencher também digitalmente, né? Cópia do diploma universitário do curso, pleno e graduação nas áreas de sistemas agroindustriais ou áreas afins, ou certificado de conclusão datado e assinado pela coordenação do curso e instituição em caráter provisório, ou documento datado assinado pela coordenação de uma instituição de ensino superior, de que seja aluno regularmente matriculado do curso pleno de graduação. Que é isso que quer dizer? Um documento da sua secretaria dizendo que você vai terminar o curso, vai colar grau até a data da matrícula. Então, a gente aceita esse documento. Voltando a explicar bem direitinho que a matrícula só é feita mediante certificados de colação de grau. Então, não adianta o aluno chegar com um documento dizendo que tem a ata, ele tem que ter colado o grau para ser matriculado. Isso é muito importante, porque depois passa no processo seletivo todinho, quando chega na hora, acha que aquele documento, a ata de defesa, né, é um documento ao qual pode ser matriculado, e aí não consegue matrícula e fica chateado, e é um transtorno de fato. Cópia do histórico escolar do curso. No edital, tem cópia do histórico e não tem falando sobre a assinatura. Mas nenhum histórico escolar, ele é tipo assim, gente, vocês já viram cópia de identidade, CPF, o que é que tem lá? Tem um registro. Então, do mesmo jeito, é um histórico. A gente precisa que seja assinado pela secretaria do curso, que o candidato é egresso. Currículo Lattes atualizado e com cópia de documentação comprobatória, sendo pontuada a produção nos últimos 5 anos. Então, não adianta tentar aquele colar-color de muita gente, por exemplo, de querer botar coisas de 2014. Não vão ser pontuados. Vocês têm noção, né? Que vai ser pontuado tudo que foi publicado de 2015 até agora. Então, são 5 anos e está aqui bem esclarecido. Cópia da carteira de identidade
CPF ou CNH, se for estrangeiro, passaporte. O pré-projeto, onde eu vou ter título, objetivo específico, relevância, metodologia, referências utilizadas. Falando, referência não obrigatoriamente precisa estar nas 2 páginas. Vieram me questionar, professora, introdução e referencial teórico. Agora, uma professora que eu sou fã, que foi minha professora na UEPB, e eu fico muito feliz que ela esteja aqui participando. Um beijo enorme, Fátima. O pré-projeto, questionário sobre isso. Professora, a gente tem que colocar referencial teórico ou introdução, subtende-se que o aluno que está se predispondo a falar de um tema, ele tem que estudar o tema, né? E ele tem que estudar o tema afinco. Então, por isso que a gente não tem introdução, tá? Nem referencial. Mas precisamos de um título coerente, precisamos de um objetivo bem conciso, né? Objetivos específicos que seja de fato objetivos que ele possa desenvolver, não uma coisa tão surreal, porque tem muita coisa assim. Qual a relevância do seu projeto, né? Seu projeto vai ser interessante para que o programa ajude a desenvolvê-lo em quê? Qual é a relevância esse projeto? A metodologia que você vai utilizar, é claro que essa metodologia ela tem que ser comprovada, porque eu não vou inventar uma metodologia do nada, então uma metodologia clara e que tenha comprovação da sua eficácia. As referências você pode colocar, se você quiser falar muito do programa, numa 3ª página em diante. Mas nas 2 páginas é o pré-projeto. Comprovante de aptidão para concorrência, anexo 5, para aqueles que optarem pela concorrência. Quais são esses comprovantes? São para pessoas que fazem parte de cotas ou são pessoas deficientes, tá? Tem um quadrinho no edital dizendo a quantidade de vaga que tem para cada modalidade, certo? Então, esses documentos, eles são obrigatórios, tá? Se faltar um documento desse, o candidato é eliminado. E no 4.1, aí eu venho comprovar a documentação que eu estou dizendo que eu tenho, tá? Aí eu já tinha citado na live, né? E se alguém quiser que eu Tem repita, algumas perguntas aqui. Algumas, em parte, foram respondidas. No caso, só manda um e-mail solicitando a carta aos professores? Tem. Você pode, por exemplo, tem professor que ele já tem um modelo de carta de recomendação, mas a gente está disponibilizando na nossa página um modelo. Você pode mandar um e-mail para seu professor e já encaminhar para ele o modelo que ele vai só preenchendo. No final do modelo tem o e-mail do CCTA, então ele copia aquele e-mail lá, anexa a sua carta e envia para a gente. Pronto, a Dantas Michele está só confirmando aqui. Só um minuto em relação a Tá. essa carta. Por exemplo, eu posso solicitar para que Carla me mande uma carta hoje, mas eu ainda estou preparando minha documentação. Eu só vou concluir minha inscrição terça ou quarta. Mas Carla mandou minha carta de recomendação hoje. Não tem problema nenhum. Todas as cartas de recomendação que chegarem no e-mail do PPGSA, elas serão avaliadas, tá? Então, mesmo que Carla não tenha feito a inscrição, a gente vai ter que esperar até o dia 14, né? Para que todas as inscrições sejam concluídas e aí a gente vai ver de quem de fato são as cartas. Então, não tem problema se o professor mandou hoje ou mandou domingo e eu só finalizei a minha inscrição na sexta, tá certo? Bacana. A tabela de pontos para o exame de títulos deve ser preenchida pelo candidato?
A Eu acho tabela de, a tabela de pontos que a gente disponibilizou é para que o candidato ele tenha noção daquilo que ele vai ser avaliado. Aquela tabela de pontos, na verdade, quem preenche somos nós da comissão. Mas ali é para que você tenha uma noção daquilo que você produziu ao longo desses 5 anos e quanto mais ou menos será a sua nota. É por isso que a gente disponibilizou essa tabela, tá? monitoria só nesses 5 anos também, a partir de. Monitoria, PET, qualquer programa de iniciação científica, ele não pode ser contabilizado por 5 anos, ele é contabilizado a vida toda. Então, a pontuação desse item é para a vida toda. A gente não contabiliza só os últimos 5 anos. Que bom. Eu ainda acho injusto. Se eu pudesse mudar, eu mudaria essa legislação em relação às publicações. Porque se a gente for pensar, né, algo que a gente construiu e deveria ser válido, né, ser pontuado. Assim, por mais tempo, eu consideraria uns 10 anos, eu acho pouco ainda 5 anos, nos últimos 5 anos, questão de publicação. Mas é só um ponto de vista meu. Principalmente quem trabalha no laboratório, como a gente, né? Que a gente tem um pouquinho de dificuldade de produzir, porque a gente tem que fazer um experimento e produzir. Às vezes, um experimento para sair um artigo demora 2 anos, né? É bem complexo, mas infelizmente é uma regra que a gente tem que seguir do É edital, porque verdade, é sim. o edital no processo seletivo ele é lei. É sim. Foi apenas um comentário à parte. No pré-projeto, vai precisar de introdução? Como deve ser essas referências? Já foi comentado também, né? A introdução não vai ser necessária, mas o aluno ele tem que ter noção daquele tema, né? E as referências, por exemplo, se eu tenho uma referência que ela é clássica, que ela seja, por exemplo, de 1980, e eu tenho que citar porque ela é uma referência clássica. Então, o candidato que estudou, ele sabe que aquela citação não pode faltar naquele trabalho, né? E a gente trabalha direto, a gente sabe disso, que tem algumas referências em determinados temas que a gente não pode retirar, mesmo que sejam muito antigas, certo? Então, ideal que todo orientador, não sou eu como coordenadora, mas todo orientador quer que os alunos dele façam, é que ele utilize, né, referências atualizadas, tá? Então, quanto mais atual a referência, melhor para o orientador, melhor para o aluno. Mas isso não quer dizer que você não vai colocar uma referência de 20, 30 anos atrás se ela for clássica. Verdade. Uhum. Deixa eu olhar aqui se ainda tem outra pergunta. O pessoal está gostando da live, né? Tá. Já tem. Está sendo ótimo, estão elogiando. Acho que chegou uma. Já tenho o cadastro no SEI. Em qual guia anexo o meu documento? Você vai no item 4.2 da inscrição e diploma, e lá tem um passo a passozinho que você vai fazer no SEI, bem simplificado, certo? Tem. Dá para você fazer, porque antes de a gente publicar, né, a gente testou o passo a passo, se tem alguma falha e não tem. Dá para você fazer bem direitinho. No item 4.2, tá? E no item 4.2.1 tem da abertura do processo e via do peticionamento eletrônico. Então, também está esclarecendo. Muitos Isso. alunos nossos estão aí na live, né? Estão, o Matheus. Eles. E eu acho que outros, é que eu conheço poucos, né? Essa pandemia eu conheci quase ninguém, né? É porque essa live, como essa Ah, live nossa é especificamente sobre o edital, né? A gente fica vendo isso. aí muitas pessoas queridas entrando, tal, querendo falar, mas a gente está aqui é para É falar do edital. Mas no final, uma coisa verdade. para todo mundo, minha gente. É, tenho cadastro no, tenho cadastro no SEI, uma sigla que eu não conheço, não tô É lem- é você.
É o EBSER, mesmo? Ela está perguntando. é o mesmo. É, da universidade. Pronto, pronto, Cavalcante. Porque a EBSER, ela é um programa, né? Eu acho que é um programazinho que se juntou para administrar os hospitais públicos. E Deve aí, ser. o Hospital Universitário de Cajazeiras, o HJBU, e o Hospital Universitário de Campina Grande, elas são administradas pela EBSER. Ah, verdade. Entendeu? Então, os funcionários da universidade que trabalham no HU, eles têm acesso ao SEI da Hum, universidade. Então, por isso, essa entendi. pessoa deve estar perguntando, que eu não vi o nome da pessoa. Uhum. O nome do Instagram, né? É De Cavalcante, Não, é SJP. isso mesmo. Ela está Posso? falando, posso fazer por lá. Quando você Ah, abrir o isso. SEI, você procura vai pelo nosso passo a passo, que aí você consegue. Isso. Pode, Cavalcante. Diego Cavalcante. Colocou o nome. Quando é o nome só da página, a gente não consegue. É... Ele está falando do HJBU, que é o Hospital de Cajazeiras. O Hospital Ah, Universidade de Cajazeiras, que eu expliquei. desculpa, Diego, eu sou do Rio Grande do Norte, então eu estou conhecendo a Paraíba agora, né, professora? Estou conhecendo aos poucos a Paraíba, as pessoas Isso, isso, paraibanas. isso. Eu fico meio por fora no pré-projeto. Pronto, até agora obrigada, obrigada a vocês também, né, que estão Obrigada a você por participando, participar. perguntando. Uma coisa Hum, para eu esclarecer, porque não saiu nenhuma pergunta. hum, O item 3, a habilitação e os requisitos do candidato. Estão habilitados à inscrição os candidatos que estejam em dia com suas obrigações eleitorais. Eu não estou pedindo o comprovante de quitação eleitoral, mas você tem que estar em dia, porque vamos supor, você está fazendo um SEI, aí a gente, todo o processo no SEI, e acontece da gente procurar seu documento, vai dar uma olhada lá no sistema do Tribunal Regional Eleitoral. E aí você está inadimplente, a sua inscrição é inativada, tá? Então, a gente não está pedindo comprovação disso, não. Mas a gente vai avaliar se o candidato está em dia, sim, tá? Que é uma exigência da lei. Professora, outra coisa que eu lembrei, uma pergunta da live anterior, porque no que encerrou a gente perdeu a última pergunta. A moça pediu para falar sobre a questão da autenticação de documentos. Nós vamos receber todos os documentos sem autenticação. Por quê? Assim, quem tiver autenticado o seu, ótimo, melhor ainda. Mas quem não tiver, nós estamos recebendo. Porque diante da pandemia, a gente não tem como exigir isso. Mas vejam bem, a gente está, e se Deus quiser isso vai acontecer, perto desse negócio acabar, né? Dessa pandemia horrorosa acabar. E quando isso acabar, a gente vai precisar que os candidatos tragam todos os comprovantes para a secretaria para ser colocado na sua pasta. Então, um exemplo. Micarla fez o processo seletivo agora e ela passou no processo seletivo. Então, ela colocou toda a documentação dela, né, no SEI. E aí, o que é que aconteceu depois? Micarla colocou um artigo que ela não publicou. Quando terminar isso, a gente vai conferir. E aí, Micarla vai ter que comprovar. Então, eu acho que também é uma questão de índole, né, de todo mundo, de colocar os documentos corretos, né, de não arriscar em colocar documento falso, documento que seja manipulado, tá? A gente sabe que tem muita gente hoje em dia que utiliza dos artefatos da internet para esse tipo de ação, né? Visto que a gente teve até um candidato aí a ministro que tinha manipulado até o seu currículo Lattes, porque eu sofro tanto com o meu que eu não sei como é que ele fez aqui, mas enfim. É Mas complicado. tudo
tudo que tem dentro do meu currículo lá está comprovado. Comprovado foi feito, está comprovado por certificados, declarações, portarias. Então, é da índole do candidato botar a documentação e depois, quando ele passar, ele levar na secretaria para que seja entregue essa documentação na secretaria para ficar na sua pasta, né? E você vai fazer o mestrado por 2 anos, ao longo de 2 anos conosco, e quando sair para a gente pedir seu diploma, a gente envia a documentação e fica armazenada também conosco, certo? Então, é uma questão de honestidade mesmo, né? Do candidato colocar toda a documentação correta. Alfredina, Emanuel do Nascimento, boa noite. Cheguei agora, tenho uma dúvida. Não sei se já foi falado, mas qual a área de avaliação das publicações? Digo de acordo com a qualidade da revista. É o seguinte, a CAPES, ela lançou, na verdade, ela nem lançou ainda direito, né? Ela planejou um novo sistema de avaliação, que não é por Qualis, mas o pessoal apelidou de um novo Qualis, né? E esse sistema de avaliação, ele avalia o fator de impacto na revista. A gente, comissão da elaboração do edital, a gente teve uma discussão muito ferrenha em cima disso, porque muitos candidatos iam pensar, vai ser avaliado pelo novo Qualis, como é que vai ser avaliado isso? Então, se você vai na tabela do anexo 1, tá? Item 3.3.3, tem artigos publicados em periódicos nos últimos 4 anos, tá? Com qualis da revista, e aí tem o linkzinho, você clicando aqui nesse link, né? Da Sucupira, né? O link da Sucupira, né? O link da Sucupira, e aí você vai ver o qualis do seu artigo, do seu periódico e qual a nota que ele vale. E aí tem a pontuação aí, ó. Se a revista ela é A1, vale 10 pontos, e tantos pontos, certo? Então tá bem explicadinho. Nesse item, inclusive, tem nos últimos 4 anos, mas eu quero deixar bem claro que passou desapercebido aí, nos últimos 5 anos, tá? 2015 a 2020. Do jeito que tem lá em cima, porque a tabela de fato passou desapercebida esse item aí, 3.3, nesse sentido, da data. Pronto, se a senhora quiser esclarecer mais outro ponto, não temos mais perguntas. Pronto, Essa então foi a assim, última. eu quero deixar bem claro para todos os candidatos, eu estou só tentando colocar aqui a bateria porque meu celular está saindo. Só um minutinho, e eu não consegui conectar via computador. Eu quero deixar bem claro, né, a todos os candidatos que tenham cuidado, tá? Tenham cuidado primeiro, corram lá no SEI, entrem na página da universidade, façam sua inscrição o mais rápido possível para que você tenha acesso e dá até para ir brincando um pouquinho do SEI para ficar mais familiarizado com a plataforma, né? E em seguida, o celular está caindo. Tenham cuidado com toda a documentação que vocês forem colocar. Cuidado com o pré-projeto, né? O pré-projeto é importante, porque para você fazer seu pré-projeto, você tem que estudar, tá? Estudem, né? Estudem bastante, porque os professores, eles estão na comissão, eles são bem preparados. Então, não tenta tapear na entrevista, tá? Porque, às vezes, um candidato é muito bom e se perde na entrevista porque tentou tapear, porque, por exemplo, Carla, vai falar da invenção da luz e falou o nome de outro inventor, entendeu? E aí o professor que está lá para avaliar, ele vai saber quem foi o inventor da luz, ele vai saber todo o processo,
Porque antes dele chegar lá, ele pegou seu projeto, ele leu e ele estudou o seu projeto para ele avaliar na sua entrevista. Ele não está ali, aqueles três professores, eles não estão ali para brincar, tá? Você sabe que é uma demanda muito grande de trabalho. A gente pede para os candidatos, quando saírem a lista dos que forem classificados para a entrevista, fiquem de olho no Instagram, no YouTube, no site, né? no site do PPGSA, que a gente vai divulgar todas as etapas, que tem a tabelinha com todas as datas e etapas que a gente vai divulgar do edital. Nós vamos tentar cumprir o máximo, né? A gente não pode dizer que vai ser afinco as datas, porque nós somos seres humanos também, a gente não sabe também quantas inscrições vão ser, mas fiquem de olho nessas ferramentas, tá? A comissão se põe à disposição para qualquer esclarecimento. Eu me coloco totalmente à disposição de qualquer candidato para qualquer esclarecimento. Vocês aí já têm acesso aí ao meu Instagram, tá? Meu Instagram não era aberto, eu vou abrir agora para quem quiser fazer perguntas, tá? Deixa só. A gente está também com o Instagram do PPGSA, que vocês também podem fazer perguntas lá. Isso. Façam, se tiverem alguma dúvida de alguma documentação, podem mandar e-mail, tá? A gente responde. Agora, é claro, minha gente, a gente não vai responder meia-noite, né? A gente não vai só responder 2 horas da manhã. Então, E pedir para ler o edital, porque às vezes chega perguntas que estão muito claras no edital, né, professora? Aí a gente não tem o trabalho de responder o que está no edital. Lê o edital com atenção, que está muito claro, né? Alguns itens. É cansativo, a gente já está com uma demanda de trabalho imensa, é muito cansativo e às vezes um candidato vem fazer pergunta que está muito clara no edital. Por exemplo, a inscrição é até o dia 14? Exato. A inscrição pode ser até 18, só até 18 horas. Então, coisas óbvias, né? A gente não está brincando, né? A gente está aqui trabalhando duro. E a gente espera também a compreensão dos candidatos, que façam também um projeto arrumadinho, o processo arrumadinho, não sei. Quanto mais arrumadinho, melhor para a gente, tá? Façam um projeto de vocês com zelo, com carinho, que é um projeto que vocês vão trabalhar durante 2 anos. Eu acho que era isso, né, Micarla? Nossos professores estão todos empenhados, né, com todo carinho para tratar esse processo seletivo. Saibam distinguir o mestrado acadêmico do mestrado profissional. Nosso mestrado é completamente diurno, tá? E porque muitas vezes o aluno entra no mestrado, professora, mas eu trabalho, eu só quero assistir a aula à noite. Meu bem, quando você veio para aqui, você já sabia que o mestrado era diurno. Entendeu? Professor nenhum. A gente trabalha para caramba para lançar um horário e os alunos depois querem modificar o horário. Não é, porque o professor que dá aula na pós-graduação, ele tem a obrigação também de dar aula na graduação e tem as suas funções. Então, tenham compreensão das funções da gente também, né? E eu adorei a live. Agradeço, Micarla, mais uma vez sua parceria. Agradeço esse momento. Me coloco à disposição. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, passa no Instagram do PPGSA, fala para a Micarla aí pelo PPGSA, e se houver a necessidade, a gente volta e faz outra live a semana que vem. Tá? Verdade. Tem só uma única pergunta aqui, a senhora ainda quer responder, mas é em relação à revista. Mas, por exemplo, a revista que é A1 para temas interdisciplinares e B2 para outra área. Um candidato está só perguntando. Mas interdisciplinares, você vai dar uma olhada. Você quer concorrer nas ciências ambientais ou nas ciências agrárias? Tem os temas interdisciplinares das ciências ambientais e tem os temas interdisciplinares das ciências agrárias.
Então, seu trabalho, ele direciona para qual linha? Para qual área? É isso que você tem que avaliar. Eu acho que o dono do artigo, o autor do artigo, é a pessoa mais indicada para avaliar qual é a área ou a linha que ele precisa, né, ser avaliado, né? E, Isso. e aí a gente com certeza vai ficar de olho nisso tudo, viu, minha gente? A gente vai trabalhar em cima disso tudo. Mais uma vez eu quero agradecer a todo mundo que está presente, alguns alunos que ficaram até agora, né, Micaela, Tem conosco. 17 pessoas ainda. Um beijo enorme no coração de todos e me coloco à disposição, sempre que possível, estarei à disposição de vocês. E se alguém me perguntar alguma coisa, eu não responder, porque realmente eu estou muito ocupada, mas tem um pouquinho de paciência que eu respondo, viu? Eu digo aos Pronto. meus alunos em sala de aula, olha, manda sinal de fumaça, pomba da paz, e-mail, WhatsApp, mensagem pelo o Facebook, eu não tenho nenhum problema em responder redes sociais, tá bom? Mas só não me mandem em horários inconvenientes, por favor. Tá bom, professora. Eu que agradeço também. Muito boa essa live. O pessoal já agradeceu aí. Uhum. Obrigada a todos pela participação, né? E é isso. Também estou à disposição nas redes sociais, no site, no Instagram, do PPGSA, no meu Instagram. Fique à vontade. No tempo que a gente puder, a gente vai respondendo. Não é imediatamente. Às Isso. vezes até coincide, né? De ser imediatamente, mas não todas as Depois, vezes. depois que passar o processo do edital, aí a gente É, bota o Instagram privado de novo, né? Tá verdade. bom? Pois tá, Beijo, gente. professora. Beijo, boa noite. Tchau, Boa pessoal. noite, Boa bom noite. descanso, minha querida. Tudo de bom. Tchau, obrigada para você também.